Boa tarde, gente. A pergunta do nosso canal de hoje seria: onde nasceu a democracia? Quem criou a democracia? A democracia, como nós conhecemos hoje, ela é muito diferente quando surgiu. A democracia surgiu por volta de 2500 anos, século V antes de Cristo, quando Clístenes lidera uma revolta que derruba o último tirano de Atenas, Hispias. Hispias foi o último tirano. Nesse período desponta um outro sujeito, legislador, orador, chamado Péricles. Digo que Péricles está para os gregos antigos, assim como Cícero estava para os romanos, na República, o antigo regime, que depois veio séculos depois. A democracia grega antiga tem umas características próprias, questões que nos influencia até os nossos dias, até na nossa pós-modernidade. Na democracia grega se discutia sobre a questão da liberdade, o acesso ao oratório público, à opinião pública, a isonomia, o direito e igualdade perante a lei, sem distinção, a isocracia, a ocupação de cargos públicos. Porém, a democracia grega antiga não era plena, não era para todos. Era os eupátrias, os chamados cidadãos atenienses, normalmente imbuídos de poder econômico aristocrático, quando dominavam as questões públicas, o debate público e as questões políticas da cidade. E é diferente para a nossa realidade que nós temos hoje. Por quê? Porque o sentido de uma democracia participativa, como nós sabemos hoje, só veio no século XVIII, com a derrubada do antigo regime, com a Revolução Francesa, com as ideias iluministas, com os pensadores iluministas, Voltaire, Montesquieu, Rousseau, Tocqueville. Começa a ideia do Estado-nação a partir de uma concepção contratualista de sociedade. A gente sabe que, por exemplo, que no Brasil, o nosso regime democrático é muito recente. A partir de 1988, a nossa última Constituição, se instala no Brasil o Estado Democrático de Direito, para a Constituição nos garantir nossos direitos e liberdades individuais. Portanto, alguns pensadores antigos também estavam ligados à questão da política e da democracia. Platão, por ter uma característica de ser alguém que estava ligado mais à aristocracia, ele entendia que a melhor forma seria a ideia do filósofo rei, um governante eficiente, dotado de sabedoria. No livro que ele escreve A República, Aristóteles escreve de uma forma um pouco mais diferente. Ele entende que os governos podem ter formas puras e impuras na sua obra política. O que seria formas puras? Monarquia, governo de um só. Aristocracia, governo dos melhores. Politeia, democracia organizada, ou de pensamento organizado. Formas impuras seria a ideia de uma monarquia virar uma tirania, dirigida por um sujeito déspota. Uma aristocracia poderia se tornar uma oligarquia,
governo dos poucos. Como nós crescemos a ideia de grupos que estão no poder ou comandam o poder. Isso é muito da realidade do Brasil, historicamente falando. A ideia da politeia, de uma democracia organizada, virá uma demagogia, uma democracia sem, sem ordem, sem ordenamento de pensamento. Um populismo, como a gente sabe. E a gente sabe que o populismo acaba precedendo regimes autoritários, como a história já nos mostrou muitas vezes. Então, a ideia de democracia nasce na Grécia e só vem a, a ser muito mais apurada só na modernidade. Estamos recapitulando. Essa seria a ideia da democracia. Lá na Grécia Antiga, ela seria considerada uma democracia direta, onde todo mundo ia para a Assembleia debater os assuntos da cidade, os assuntos ligados à sociedade e eleger os seus representantes, os seus oradores. Hoje, dado a complexidade do Estado moderno, da estrutura, por exemplo aqui no Brasil, que é muito extremamente burocrático, nós chamamos hoje de democracia indireta, ou participativa, ou representativa, onde elegemos aqueles que irão nos representar nas câmaras, sendo ela municipal, sendo ela estadual, ou sendo ela federal. Assim nasce a ideia de democracia na Grécia, porém só acabamos experimentando ela de forma muito mais pragmática só na pós-modernidade. Seria isso. A democracia grega teve seu auge até 300 a 400 a.C. Nesse período, a gente sabe que Alexandre começa a governar e acaba criando o grande império grego-macedônico. Então a ideia de representatividade veio se alterando. E veio se alterando a partir das eras, como a gente sabe, né? Essa seria a ideia de democracia, onde nasce e como ela se constitui aos nossos dias de hoje. Seria isso, pessoal.